nós vamos aqui juntos desmarcarmos um outro inimigo que atrapalha a igreja. Só lembrando uma coisa, queridos. Fala assim para o teu irmão, assim, a igreja é a ferramenta de Deus aqui na terra para cumprir os seus propósitos. Pastor, mas e as associações missionárias tal? Então, irmãos, eles não são autorizados se eles não forem igreja. Quando eu falo igreja, não estou falando dessa forma que se a gente imagina igreja, né? 4 paredes e tal, não. Igreja no sentido de povo de Deus que se congrega para organizar a sua atuação. Então, congregou, adorou o Senhor e partiu para a ação para fazer o que ele mandou, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, é a igreja. Mesmo alguns falam assim, a nossa igreja não tem nome. Então, o nome da nossa igreja é Igreja Sem Nome. Pronto, já deu o nome para a igreja. Então, as pessoas querem fugir fugir do óbvio, né, irmãos? Então, a igreja é a ferramenta. Irmãos, não existe outra forma de atuar na terra. Deus não atua na terra de outra forma, a não ser através da igreja. Ele atua, logicamente, ele se manifesta na natureza, nas coisas criadas, mas para cumprir o propósito dele, de resgatar um povo, para levar, como a música diz, num piscar de olhos, levar arrebatado, a igreja está aqui. Ela tem a incumbência de curar, de libertar os cativos, ela tem essa incumbência, ela é a ferramenta. Tudo que nós aprendemos esses dias lá de convenção, né? Estávamos lá no sentido de ânimo para conquistarmos vidas, tudo isso é para que a igreja seja saudável, animada, esteja dentro do propósito do Senhor, que não fique ninguém de fora, nem os novos, nem as crianças, nem os adolescentes, nem os velhos, ninguém fique de fora do propósito do Senhor. Tem espaço para todos atuarem e Deus vai mostrar para você o que você tem que fazer e Ele vai mostrar como? Através daqueles irmãos que Deus colocou na tua vida para ir te direcionando. Amém? E sempre vai ser assim. Eu tenho meus pastores e ninguém é solto. E o meu pastor tem os pastores também, tem um colegiado de pastores. Então, estamos conectados uns com os outros para que nós possamos ser protegidos na hora que formos atacados. A igreja é uma ferramenta e ela tem um propósito. E o propósito é fazer a vontade de Deus. E tem os seus inimigos, e nós estamos desmascarando ele nesses domingos. E hoje eu vou falar de um inimigo chamado ofensa. Quem conhece? Quem já ouviu falar na ofensa aqui? Alguém aqui já ficou ofendido com alguma coisa? Aliás, eu já vou avisando, irmão, não se ofenda com nada que eu falar hoje. Quem já ficou ofendido aqui? Levanta a mão. Então, os que não levantaram a mão, não sabe o que eu estou falando, né? Quem já se ofendeu alguma vez aqui na vida? O que é ofensa? Nós vamos falar bem sobre isso. Bom, primeiro nós vamos ler aqui o texto, em Lucas capítulo 17, 1 e 2. E disse aos seus discípulos, é o quê? Impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Ele fala assim, olha, é impossível. Quem está dizendo que é impossível? Quem está falando aí que é impossível? Então, quando Jesus fala que é impossível que não haja, é impossível. Não tem como não haver ofensa. Ou seja, é impossível uma pessoa viver, tanto é que todo mundo levantou a mão, aqui estavam ligados, levantaram a mão. É impossível nós vivermos sem sermos ofendidos. E pensa numa coisa que trava a vida de todo ser humano, todo cristão, no trabalho, no ministério, quando essa pessoa se ofende. Muitas pessoas que você encontra na rua, você vai pregar o evangelho, elas falam assim, eu acho muito legal Jesus tudo, mas eu participava de uma igreja e lá eu fui ofendido.
Você vai ver pessoas tendo seu ministério, perdendo tempo, passando tempo, sem fazer aquilo que Deus quer, porque foram ofendidos, porque se deixaram ofender um certo tempo, e essa ofensa paralisou a vida dessa pessoa. Tem pessoas que têm um casamento travado, tem pessoas que têm um relacionamento com os pais travado, com os filhos travado, por causa de ofensa, coisas que foram faladas, coisas que foram feitas que ofenderam. Muitas vezes nós nos ofendemos com bobagem, muitas vezes as ofensas são até justas. Bom, irmãos, primeira coisa que você tem que anotar aí, que é impossível você não ficar ofendido. Amém? Ah, pastor, mas eu não vi a palavra ofensa. Então, a palavra escândalo, uma palavra grega, escandalon, quer dizer ofensa. Pedra de ofensa, pedra de escândalo. Jesus ele falou assim, eu vou ofender muita gente. Eu vou ser pedra de escândalo. Eu vou ser considerado como ofensivo. O meu discurso, irmão, Jesus ele tinha um discurso altamente ofensivo. Que ele falava assim, eu não vim para unir, eu vim aqui para que haja cisão entre aquele que quer, aquele que não quer, aquele que é, aquele que não é. Ele é aquele que aparta os bodes das ovelhas. Ele veio aqui e quando ele falava, as reações eram absurdas. Pessoas gritavam, pessoas planejavam matá-lo. Nós eu e a pastora estivemos num lugar onde, na pedra, aliás, os adolescentes que estavam com a gente ficavam lá na pontinha da pedra, lá, e os velhinhos ficavam assim, ai, sai daí, sai daí. Lá em Israel, onde Jesus estava naquele lugar, e os religiosos planejaram empurrar ele de lá de cima, é mó alto, ele ia morrer mesmo. E a Bíblia diz que quando eles foram cercando Jesus para empurrar ele de lá de cima, ele sumiu, né? Ele saiu de lá, se esquivou, porque não era o momento de ele morrer ainda. Então as pessoas eram muito ofendidas, tinham inveja de Jesus. Quantos aqui já sentiram inveja aqui? Quantos aqui já foram vítimas de gente com inveja de você? E aí a pessoa vem e fala um negócio assim, quem é que lá? Faz uma crítica que você fala assim, oxi. Por que essa pessoa falou isso? Estranho. Bom, deve ter algum motivo aí, né? Então, fique avisado. Fala para o teu irmão assim, você está avisado que virão as ofensas. E você tem que, e essa palavra de hoje, para que você como igreja cumpra o propósito de Deus e não fique travado, paralisado, quando você for ofendido. Amém? Mesmo porque, irmão, pessoas ofendidas ficam com doenças. Você sabia que uma pessoa, quando ela fica ofendida, quando ela fica chateada, magoada, a pessoa pode ficar suscetível a enfermidades, ela pode pegar infecções. Você sabia disso, que uma pessoa quando fica ofendida, o corpo dela fica suscetível a ataques de bactérias? Porque, irmãos, não sei se você sabe que a cada segundo o teu corpo está se protegendo. Som. Se protegendo dos ataques, porque você respira poeira, você respira bactéria, você respira vírus. E na época da pandemia eu achava engraçado o pessoal achando que máscara continha vírus, né? Tanto é que todo mundo acabou pegando, mesmo usando máscara. Por quê? Porque vírus não se contém, irmãos. O que precisa é um organismo preparado, forte, bem alimentado, saudável para resistir ao ataque. E quando a pessoa está ofendida, ela entra num estado de vulnerabilidade física. Tanto é que, irmãos, nessa carreira longa de pastor, eu já visitei muita gente com câncer, muita gente com câncer. Não estou dizendo que todo mundo que tinha câncer, tinha problema nessa área, mas a maioria das pessoas que eu ia visitar, eu e a pastora íamos visitar, nós perguntávamos, querido, querida, tem alguma mágoa? A pessoa parava assim, falava assim, não, mas está tudo certo. Não.
Fala aí, o que está acontecendo? Não, isso daí eu pus uma pedra em cima. Você não, irmãos. Eu pus uma pedra, não. Fala para o teu irmão assim, você pega um pedaço de carne podre, coloca uma pedra em cima. A carne fica boa? Então, por uma pedra... Aí eu não converso mais sobre isso, né? Você não conversa sobre isso, mas o problema está lá. Então, a mágoa, a ofensa, ela fica sendo reiterada constantemente na nossa mente. E isso vai enfraquecendo o nosso organismo e pessoas ficam com problema de câncer, hipertensão, enxaqueca, dor de cabeça, doenças de tudo quanto é espécie. Vê uma pessoa cheia de dor, uma pessoa que vira e mexe, só fica atrás de remédio. Tem gente que é hipocondria. Você sabe o que é hipocondria? Quem sabe o que é hipocondria? É mania do quê? De remédio. Você sabe que uma pessoa busca quando ela... Sabe que essas pessoas que chegam na farmácia e perguntam assim, ô, seu Zé, qual é a novidade de hoje? Entendeu? São pessoas que querem remédio, por quê? Porque, na verdade, elas estão com uma dor da ofensa, elas estão magoadas, machucadas, elas foram ofendidas e elas procuram de todas as formas aliviar. Então, por exemplo, a pessoa que aprendeu com o pai que enchendo a cara ou se drogando é uma forma de aliviar a dor, ela vai por esse recurso. Uma pessoa que aprendeu com a família, com os amigos, que... sendo violento, que brigando, explodindo com todo mundo, sendo ignorante, é uma forma de aliviar a tensão, a pessoa vai ser. E pessoas que aprenderam na família a tomar remédio. Quantos aqui reconhece que a sua família tem mania de remédio aqui? E você sabe o que é mania de remédio, hipocondríaca? Você sabe o que é isso? É tentativa de aliviar a dor da alma. São pessoas que se ofendem facilmente. São pessoas que ficam magoadas, não lembraram de mim, não sei o que esqueceram de mim, não falaram de mim, não sei o que, gostou dele ou não gostou de mim, gostou mais dele do que de mim. São pessoas assim constantemente estão com problema na coluna, problema no estômago, problema no fígado, problema nos rins. A ponto mesmo de ficar tão grave que a ponto de alguns chegam a ter que fazer cirurgias. Eu não estou dizendo que todo mundo, irmão. Estou dizendo que é sério. Então, assim, alguém aqui reconhece, irmãos, que mágoa, que ofensa é um grande inimigo da igreja? Por causa de mágoa, de ofensa, muita gente paralisou. Porque trabalhou a vida de uma pessoa, ajudou, gastou dinheiro, gastou tempo e fez comida, e levou e tal, e de repente a pessoa sai como assim, não acho nada a ver com o que você está vivendo, e tchau. Líder por isso que eu falo para os meus 12 no culto ficarem tudo aqui na frente, porque eu não quero... Porque se eles sentam, se os líderes de vocês ficarem sentados atrás, ele não vai adorar o Senhor, ele não vai ficar assim, eita, cadê fulano? Cadê o fulano? Cadê o ciclano? Preocupação, e no culto não é momento de preocupação de nada. O culto é o momento de você se soltar na presença do Senhor, virarmos um bebezinho e nos jogarmos e deixarmos Ele falar com a gente, o papai falar com a gente. Então, por isso que eu já coloco vocês aqui, para vocês não verem o que está acontecendo lá, da turma que fica saindo toda hora para ir no banheiro, bem na hora que a palavra... Sabe aquela coisa, você sabe que o seu discípulo tem aquele problema... E aí, na hora, o pastor está falando assim, fala, eita, Jeová, pega ele. E na hora que o pastor começa a falar, ele fala, o pastor vai desenvolver, vai desembocar nesse assunto. Aí o cidadão, porque tem manifestação também, irmão, no meio da palavra. Pessoa que fica levantando toda hora para ir no banheiro, no meio da palavra. Não se ofenda, tá? A gente vê isso, irmãos, 200 anos de pastor, a gente percebe, a gente conhece todo mundo, né? Então, fala assim, eita, Jeová vai falar, aí a pessoa já levanta. Tem umas pessoas que pega a criança nem está chorando nem nada, já levanta e já sai. O que está acontecendo? Não estou falando nada, viu, irmão? Bem nessa hora, uma irmã levantou lá, meu Deus. E sem querer. Mas você viu que eu falei antes.
Aí, Romário. Romário! Glória a Deus. Eu falei antes de você se levantar, meu. Então, não foi? Fugindo da palavra. Porque a palavra, ela é um martelo que esmiuça a rocha. É aquela coisa endurecida no coração que a mágoa fez, que o escândalo fez, que a ofensa fez. Bom, irmãos, não existe maior armadilha do que a ofensa. Não existe maior armadilha de Satanás. Fala assim, pessoa que cai na ofensa, ela caiu na armadilha de Satanás. E de todas as armadilhas, essa é uma das principais, a ofensa. Existe uma armadilha, que é a armadilha de Satanás, que é uma arapuca para prender pessoas, para manter pessoas presas, magoadas, inertes, ou com a sua fé debilitada. E nessa armadilha existe uma coisa chamada isca. Aliás, existe um livro do John Bevere, que chama A Isca de Satanás. Anota esse nome, anota e leia esse livro. Essa semana eu vou disponibilizar esse livro para a minha equipe, vou colocar lá para eles, tem PDF e eles vão distribuir para vocês. Eu quero que, lição de casa, que vocês leiam esse livro. É audiobook. Áudio também, é muita folga, né? Tá bom, aí você põe no carro lá, na hora que você estiver no trânsito, na hora que você estiver no busão, coloca no fone e vai ouvindo. E de repente você começa a chorar no meio do ônibus. Senhor. Então assim, irmãos, existe uma armadilha para te pegar. E a ofensa, porque essa armadilha é invisível, uma coisa invisível. Só que a isca, que é a ofensa, ela é visível. Dá para você enxergar a ofensa. A ofensa é muito clara, irmão. Essa pessoa está me ofendendo. Uau, ela está me ofendendo. Pronto, você já entrou. Já entristeceu? Quantos aqui já foram ofendidos por um irmão e no dia do culto e chegaram aqui e não conseguia prestar em nada? Se você chegou hoje aqui e você entrou aqui ofendido com o teu líder, ofendido com o teu discípulo, ofendido com o teu pastor, ofendido com alguém, com as pessoas da tua família, você está aqui, não está conseguindo ouvir nenhuma palavra que eu estou falando, então você já caiu na armadilha. A pergunta é o seguinte, se você vai sair dessa armadilha ou se você vai continuar mordendo a isca. Porque pela isca você entra na arapuca e você é preso. E uma igreja que é presa na ofensa, ela não consegue voar. Ela não consegue caminhar, ela não consegue andar. Quantos casamentos são destruídos, irmãos, por causa de ofensa? Eu costumo, toda cerimônia de casamento que eu faço, no final, quando termino a cerimônia, eu falo assim, agora as pessoas casadas fiquem de frente uma para a outra. E eu falo assim, 3 palavras precisam ser faladas constantemente em todo casal. Eu te ajudo, eu te amo e eu te perdoo. A pastora tem 4, né? Tem mais uma que você fala, né, amor? Esqueceu. Então, essa eu te perdoo, irmão. Casal que não se perdoa, imagina. Pisou na bola, pum. Pegou a ofensa. Pisou na bola de novo, pegou a ofensa. Aí a pessoa já está ofendida, ela ofende. Eu te respeito. Essa daí é boa. Te respeito. Aí chega uma hora que um olha para a cara do outro e fala assim, vamos separar, né? Vamos separar, né? Vamos separar. Porque eu não sinto mais nada por você, lógico. Porque a ofensa, a mágoa entrou no lugar do amor. E a mágoa, a ofensa, essa isca de Satanás, destrutiva, ela toma o lugar do amor. Ela tem essa capacidade, querido. Então, você está entendendo que você, toda vez que sua esposa, teu marido, teus filhos, alguém da tua casa fala alguma coisa, ou faz uma vez eu fiquei ofendido com a pastora Carmen, a gente era bem novo de casamento, eu cheguei em casa e estava a lâmpada eu sempre conto essa história, né? Estava a lâmpada da garagem apagada.
Eu estava naquela época que a gente é ignorante, no começo do casamento a gente é muito besta. Pensa num pessoal que é cego quando é jovem, quando casa, e tudo é motivo, porque é uma insegurança, não sei, acho que ele não me ama. Eu cheguei, ela não me recebeu, a pastora Carmen, ela fez isso comigo, irmãos, olha, se compadeçam de mim. Ela me recebeu com a luz apagada na garagem. Ou seja, o que ela demonstrou com isso? Que ela não estava nem aí comigo. Isso na minha cabeça, de xarope. E aí eu entrei, e homem assim, né? Quando fica chateado, ele... Oi, amor, tudo bom? E aí, vai tomar banho? O que foi? O que foi? Que cara é essa? Por que você não está falando comigo? Nada. O que foi? Fala! E a pastora Carmen, ela, não dá boi. E aí, o que tá rolando o quê? Tá doido, é? Não está falando comigo? A gente chega cansado da rua, esperando ser bem recebido na nossa própria casa, a gente não é recebido na própria casa. Falei, como assim não te recebi bem? Falei, você deixou a luz apagada da garagem? Ela falou assim, não deixei não, querido. Você esqueceu que a luz estava queimada e eu pedi para você, faz uma semana que eu peço para você trocar. Irmãos, aliás, essa daí é uma dica, pessoal de célula, é uma boa dica, né? Para você, não quebra gelo, você contar a história que você descobriu que foi um palhaço, um xarope, pensando mal. Isso é malignidade, irmãos, é pensar mal. Pessoas que se ofendem, elas acabam se tornando pessoas malignas, começam a pensar mal daquilo que é bom. E pessoas que pensam mal daquilo que é bom, a vida dela é horrível. E ela não consegue cumprir o propósito de Deus, porque a vida dela é muito má. E algumas pessoas falam assim, chega a dizer assim, não está adiantando nada eu ser cristão, como Asaf, né, no Salmo 73, Salmo 37, né, e ele diz assim, olha, eu comecei a achar que todo mundo prospera menos eu, que todo mundo se dá bem menos eu, e esses que prosperam são os caras ruins, que se levantam contra Deus. E ele estava magoado com Deus, irmão, não era nem com ninguém, não, ele estava magoado com Deus. Aí ele fala assim, até que eu entrei no santuário, aí eu vi o fim deles. Então, 2 elementos que precisam para um animal ser pego, e no caso aqui o animal somos nós. O ratinho, né? A armadilha e a isca. A armadilha é invisível. É Satanás armando alguma coisa para pegar a gente. Ele vai usar o quê? A isca, que é a ofensa. E como a gente abraça, né, irmão? A pessoa, quando fala um negócio assim, isso aqui, dá um prejuízo. Você fala, tá pensando o quê? Está falando com quem? Os irmãos que trabalharam lá, viu, né? Os irmãos aí Quem levou carteirada ontem lá? Aqui. Eita, Jeová. Todos os obreiros levaram carteirada. Aí você fala assim, nossa, mas não são tudo cristão? Não, irmãos, além de ser cristão, é tudo pastor. Quem costuma dar carteirada é pastor. E pode crer que muitos desses se tornaram pastor para reinar. E aí quando descobre que o reino não existe reino nenhum, que o reino é de Jesus, e que no nosso meio quem reina é Jesus, porque Ele reina. Fala assim, Jesus reina. Mas fala reina com R de espanhol, reina. Aí você descobre que você não reina. É a hora que a pessoa fica toda ofendida. Porque a ofensa, em geral, é baseada nisso. Quando alguém fala alguma coisa e fala assim, eita, não sabe com quem está falando? Irmãos, esses dias eu vi... Quem já viu cena assim no YouTube? De o cara ficar falando um montão para gente louca, no meio do trânsito. O cara pegou, não sei o que ele pegou, ele começou a dar... O cara parou uma
uma caminhonete, eu acho que uma Mitsubishi, um carrão grandão, o cara no posto, de repente veio um cara e começou a bater, eu não me lembro direito se era com algum material, com a mão, chutar a picape do camarada. Aí o cara ficou olhando assim para ele, o cara chutando, xingando, de repente o cara foi lá, pegou, não, meteu bala, meu, encheu o cara de chumbo. No mínimo ele tomou uma fechada, ou se ele imaginou alguma coisa e estava ofendido, e ele se achou no direito de ficar xingando. Com quem ele não conhece, se metendo, irmãos, você não sabe se o cara está armado, se o cara é corintiano, meu. Coisa séria. Fala para o teu irmão assim, você pode não ter a capacidade de ver a armadilha. Fala para o teu irmão assim, você pode não ter a capacidade de ver a armadilha, mas a capacidade de ver a isca você tem. E a principal isca é a ofensa. Você sente que você está sendo ofendido, fala, eita, Satanás sujo, está querendo me pegar. Fala assim, a partir de agora, eu vou começar a ver ofensa, não como um ataque pessoal à minha pessoa, da minha pessoa, que eu sou eu, do meu eu grandão. Fala assim, a partir de agora, eu vou ver a ofensa como uma seta, como uma arma, como uma isca, como um anzol que pode prender a minha vida e me levar à morte. Não, a ofensa não é a única armadilha, não é a única isca de Satanás, é bom a gente saber. Existe, por exemplo, aquelas que eu falei ontem, a imoralidade, ontem não, semana passada, a imoralidade, o amor ao dinheiro. Por exemplo, algumas pessoas chegaram para mim, pastor, como pode generais, juízes, pessoas de alto escalão, fazendo coisas notoriamente erradas, indo contra a democracia, contra o povo. Como pode pessoas se colocarem dessa forma? Money, dinheiro, irmão. Algumas pessoas, porque como vê o dinheiro como forma de reinar, elas fazem tudo por dinheiro. E ele pode ser uma isca também. E qualquer isca é muito grave, é muito importante. Mas a ofensa é aquela mais básica. A ofensa é aquela mais básica. É aquela que pega primeiro. Não tem, porque muitas pessoas não têm problema com dinheiro, não têm amor ao dinheiro. Muitas pessoas não têm problema na área de sexualidade, muitas pessoas não têm problema na área de intelectualidade. Ou é uma, outra. Mas todos nós podemos cair na isca da ofensa. Todos nós podemos morder a isca da ofensa. Por isso que eu acho que ela é um pouco mais grave do que as outras, porque ela é mais abrangente. Quem já foi ofendido aqui? Qual é o fruto? Raiva, inveja, vingança. Por que as pessoas ofenderam você? Fala assim, as pessoas te ofendem porque elas estão com raiva de você, porque elas estão com inveja de você, porque elas querem se vingar de você, porque elas têm um ressentimento de alguma coisa que você fez a elas, e agora elas querem dar o troco. Essas iscas são jogadas como expressão do ódio. E elas vêm como? Fala para o teu irmão assim, as pessoas, elas jogam a isca. Como que é a isca da ofensa? Insulto. Fala para o teu irmão assim, a forma que você, não precisa contar quando você for ofendido, mas fala assim, existem tais formas de insulto. Fala para o teu irmão assim, eu acho, quando eu sou xingado, quando sou atacado,
quando tentam me rebaixar. Quantos aqui já compraram alguma coisa? Um carro, por exemplo, sei lá, uma coisa legal, que foi maior treta você conseguir comprar. Aí a pessoa chega assim e fala assim, nossa, que porcaria, hein? Ou fala assim, nossa, mas tem isso aqui, esse defeito aqui. Aí a pessoa fica, Em meio aos relacionamentos abalados, quebrados, talvez uma das coisas que mais ofendem o cristão é a traição. Traição. E a traição ela é grave por quê? Porque ela vem de alguém que você não espera. Traição ela vem daquele que você espera qualquer coisa, menos traição. Porque você ama. E elas vão acontecer inevitavelmente. Quando a gente está ofendido, a gente fica cego. A gente cai espiritualmente, a gente para de orar, para de conversar com Deus. Porque, em geral, a pessoa ofendida ela é muito focada nela mesma. Ela está muito preocupada com a imagem dela, com a dignidade dela. E tudo isso é vaidade e aflição de espírito. Uma pessoa que não se ofende é uma pessoa leve. Quem conhece gente que não se ofende aqui? Eu conheço uma pessoa que eu nunca vi ofendido. Não, vi, mas assim, muito raro. O Aron, por exemplo. O Aron é meu filho. De vez em quando eu brinco com ele, né? Acho que Deus tirou, assim, dele essa... Ele fica falando as coisas, eu fico fazendo careta na frente dele, assim. E ele continua falando normal, assim. Ele nunca falou assim, ô pai, por que você está fazendo essa cara? Porque muitas vezes a gente está falando com a pessoa está fazendo assim. Ainda mais adolescente, né? Não faça isso com sua mamãe e com seu papai. É na hora que você está ouvindo, você desligou, deu um mute, né, na mesa de som, puf. Aí o pai está assim. Mas alguns fazem cara de deboche. Essa semana eu fiz um aniversário, tinham 500 pessoas na minha casa. Aliás, eu peço perdão para quem estava lá e não foi atendido rapidamente. Seu churrasco demorou 5 horas, que era muita gente. E aí, quando terminou, o pessoal ficou limpando lá e tal. Pensa num povo barulhento, que Sequelita, irmãos. E aquele é um bairro silencioso. Muito silencioso. Os vizinhos são muito silenciosos lá. Pra você ter uma ideia, tinha 3 grupos de truco. Tinha até um grupo feminino de truco lá. 3! Até esses dias eu vi o Gabriel falando 3. Ele pegou lá, ele achou em cima do sofá 3. Falei, eita. Aí no outro dia, e eu tinha arrancado a minha campainha, eu não tinha colocado uma campainha nova, então o pessoal, além de estar nervoso, ainda não conseguia falar comigo, tinha que ficar gritando lá na porta para eu chegar. Aí eu atendi lá. Então, muito barulho, eu falei assim, concordo com a senhora, prometo que eu não vou mais fazer de domingo, meu domingo. Pessoal que acorda 4 horas da manhã, super, não, nada a ver. Viajei fazer festa de domingo, mas tudo bem. E você sabe que alguns falaram que eles iam dar bronca no pessoal que estava na rua andando de bicicleta. E eles ia dar bronca no nosso, e disse que as pessoas faziam assim, ó. Aí que fica mais nervoso, né? Você quer deixar... Meu, não faz isso com adulto.
Daí na hora que ele falar, você faz aquela... Você pode até não ouvir nada, assim, desliga mesmo, que você não adianta falar para você não desligar. O certo é ficar ouvindo. Mas eu sei que o cérebro, né, muitas vezes empaçoca, mas assim, não faz assim, olha assim, fica assim. Faz um resuminho na cabeça, tipo assim, tá me dando bronca. E aí, quando parou de falar, você fala assim, prometo... que já você sabe mais ou menos o tema do que a pessoa está falando. Não lavou a louça, não sei o quê. Essa casa está não sei o que lá, um lixo, não sei o quê. As baratas vão carregar você qualquer dia, não sei o que lá. Aquelas conversas que só muda o nome das pessoas. Aí, quando não dá certo nada, aí vem como chama? Emocional, a chantagem, né? Vocês querem me ver morta. Não sei o que lá... Em cima da... Na minha época, vocês querem me ver em cima da mesa, né? Porque antigamente as pessoas não eram veladas no curuçá, era velada dentro de casa. Vocês querem me ver em cima de uma mesa, tal. Então, assim, ouve, presta atenção, e depois fala, tá bom, não vou mais fazer, e procura não fazer. Porque muita gente não ganha a família por causa que faz esse tipo de coisa. Quem quer aqui que a família inteira esteja aqui ouvindo a palavra de Deus? Então, seja uma bênção em todas as áreas. Não adianta você querer ganhar o mundo, consertar o mundo e o seu quarto é uma bagunça. Entendeu? Não é à toa que vocês estão aqui perto. Não se ofenda. O ferido, ele não consegue ver a armadilha, ele só consegue ver a si mesmo, ele só consegue ver a sua própria ferida. E por isso que tem gente que fica falando só o mesmo assunto, parece um disco furado. Fala o mesmo assunto e é ofensa, você pode ver. E é horrível que a pessoa, quando ela está ofendida, fica falando sempre a mesma coisa. Porque isso aqui lá, esqueceram de mim, tá vendo? Me convidaram para... Convidaram todo mundo, me convidaram eu. Isso aqui lá, ofendido. E assim, meu irmão... Não vai adiantar nada. Quem aqui já ficou esperando uma surpresa no dia do aniversário, uma festa surpresa? Quem ficou esperando aqui? O dia inteiro esperando uma festa surpresa. E aí a noite chegou, deu meia-noite, terminou o dia, você falou, surpresa. Esqueceram. Pelo menos na rede social, tem rede social que fica lembrando todo mundo. Fez aniversário. Fulano faz aniversário hoje. Aí quando dá uns 10 você fala, meu Deus, como que eu vou dar uma mensagem? É muita criatividade para escrever cada coisa assim. É embaçado mesmo. Imagina eu, pastor, quando eu vejo lá, tem um monte de gente fazendo aniversário no mesmo dia, eu falei, Jesus, não me deixe esquecer de ninguém. Mas olha, irmão, deixa eu falar uma coisa, se eu esquecer de você... não der o parabéns, alguma coisa, não fique ofendido comigo. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia do teu irmão. Tenha misericórdia daquele que não lembrou. Não fique ofendido. Bom, irmãos, por isso que nas igrejas você vai ver história do quê? De divisão, de briga, de disputa, por causa de ofensa. Chamou ele ou não me chamou? Fez ou não fez? Em detrimento de mim, lembraram do outro. O que ele tem de mais importante do que eu, irmão? É que cada pessoa tem o seu momento, cada pessoa... E você tem que encarar o teu momento e vibrar com o momento dos outros. Uma hora é você, outra hora é o outro. Como o profeta ela falou, né, meu irmão lá, da hora que ele falou, né? Que só vai subir quem ajudar o líder a subir, né? Então, dando exemplo de Eliseu falou, quando você me ver subir, você vai... Se você me ver subir, você vai receber a capa, né? Então, meu irmão, vibre, se alegre quando vê alguém se dando bem, comprando um carro novo, né, recebendo uma bênção. Tem pessoa que os amigos começam a casar, né? Todo mundo começa a casar. E a pessoa fala assim, e eu? Vai chegar a tua vez também. Sempre, fala para o teu irmão aí do lado, fala o solteiro, sempre tem uma doida ou um doido para você. Não se preocupe.
1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 diz assim: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. O que ele está dizendo assim? Porque aqui está acontecendo um problema aqui com os corintianos aqui. Vocês estão vendo o nome aí do livro. O que está acontecendo? Tinha uns irmãos que tinham revelado... Tinha uns irmãos que, assim, nesse lugar aí, muita gente levava os animais, carne, churrasco, para sacrificar aos ídolos. Presta atenção. Era costume da maioria das pessoas. Eles eram pagãos, povos pagãos. E o que eles faziam? Eles sacrificavam. E era muita carne, era muito bicho que era morto. E aí o que acontece? Os sacerdotes, eles não tinham, iam fazer o que com tanta carne? Era muita coisa. Então o que eles faziam? Eles pegavam aquele bicho morto e levavam para os açougues dessa cidade. E os açougues vendiam essa carne, que era normal, que era uma carne normal, que tinha sido usada como sacrifício. Então começou a rolar uma discussão dentro da igreja de que se era certo comer, que já que eram coisas sacrificadas a ídolos, mas eram vendidas no açougue. Aí o apóstolo Paulo falou assim: vai, compra, come o que tiver lá, paga, né? Compra, come tudo que tiver no açougue e ore, e não se preocupem. Mas se você vê que o teu irmão fica escandalizado de você comer carne, olha só. Por amor à pessoa que é fraca. Tem gente, irmão, que uma vez um irmão se escandalizou, porque estava numa reunião com alguns irmãos, e aí nós tiramos uma foto, e a gente estava tomando cerveja sem álcool. E na cabeça de algumas pessoas, o problema não é o álcool, o problema é a cerveja. Mas o problema, irmãos, a Bíblia diz para que o cristão não fique embriagado. Até esses dias me perguntaram: pastor, mas e a Santa Ceia? Tem vinho, tem, meu irmão, uma gota, isso aqui não tem nada. Agora, e aí a pessoa diz assim: pastor, eu estou saindo da igreja porque eu vi uma foto do senhor tomando cerveja. Eu falei assim: irmão, mas era sem álcool. Não interessa, pastor, o meu pai era alcoólatra e eu tenho trauma disso aí. Aí eu falei assim: irmão, se isso te afeta de alguma forma, então eu prometo para você que nunca mais eu tomo nem cerveja sem álcool. Porque por amor, irmãos, eu vou... pastor, então se a gente ficar assim, andando, não, eu ando com uma palavra, ela revela isso. Se o que você está fazendo faz o seu irmão tropeçar, você para. Porque é mais importante, irmãos, você pode não concordar com isso, você pode, mas a Bíblia está falando. Ela diz lá: não seja pedra de tropeço, de escândalo, não seja pedra de ofensa. Se você vê que você está ofendendo, para. Muitas vezes o marido faz um negócio. Quantas esposas? Eu não quero que você levante a mão para não pegar mal. Tem uma coisa que o teu marido faz que você não gosta. Você pode falar: eita. Aí você chega para o camarada e fala assim: não faça isso, eu não gosto. Agora as irmãs podem dizer, as mulheres falam comigo assim: o que custa parar de fazer? Já que ofende, já que me chateia. Então, meu irmão, chateia, então para, meu querido. Causa confusão, então para. Então vou viver dessa forma, então isso é viver em prol, isso é amor. Ou você acha que Jesus curtiu ir lá para a cruz? Você acha que Jesus achou legal? Ele não tentou negociar com o pai, falou: pai, tem como aí, tem outra forma? O pai falou: não. Então, seja feita a tua vontade. Então a Bíblia diz isso. Pastor, mas isso é um grau muito grande de renúncia. Então, o cristianismo é renúncia. O cristianismo é renúncia. Então estava acontecendo isso daí.
Então, tem algumas pessoas, não, veja bem, segundo a teologia, a ciência diz o seguinte, porque a carne, não sei o quê, e começou aquela discussão tola por causa de açougue, ao assunto, era que nem hoje, né, tatuagem, não tatuagem, não sei o que lá, brinco, né, cadê o irmão do brinco aí? Brinco e não brinco, não sei o que lá, não, irmão. Deus, aquilo que você tem que fazer é uma coisa de revelação sua. A gente fala o geral, o que a Bíblia diz no geral, ama teu irmão, perdoa o teu irmão. Agora, especificamente, o tipo de pecado, como foi que ele fez, como foi que... Irmãos, aí é uma questão particular de cada coisa, de cada momento, de cada situação. Então, eles começaram, e ele está dizendo assim, a ciência incha. Ele está falando isso, a ciência incha. Então, algumas pessoas começaram... Não, você sabe com quem... Eu sou uma pessoa que entende das coisas, né? Você entende das coisas, mas está te faltando amor. Então, coloca o amor na frente da sua cabeça. Coloca o teu amor, o amor de Cristo, o amor ágape, sacrificial, o amor de Deus, na frente dos seus gostos. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Irmãos, a cada devocional que eu faço, irmãos, é duro. É uma pancada, uma atrás da outra, pá, 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 pá. Você sabe por que encontro com Deus é uma bênção? Quem não fez encontro ainda, você vai ver que legal. Porque no dia a dia, você está ouvindo essa palavra, você está lá ouvindo, oh Jesus, está doendo, está doendo. Mas logo, logo vai passar, ó, só alguns minutos me restam aqui. E aí você fala, ufa, aliviou, pronto, acabou a palavra. Essa palavra estava difícil, estava duro. Mas no encontro não, vem uma, depois vem outra, e uma pior que a outra. Pá, pá. Chega uma hora você fala assim, eu me rendo. É como na convenção. Convenção é assim, uma palavra atrás da outra. Você fala assim, eita Jeová, mas de novo esse assunto de família? Já falou, a outro irmão. E tem uns que falam exatamente a mesma coisa que o outro. Aí você fala assim, mas eles não combinam não, negócio que nem o meu irmão falando, coisa desorganizada, né? Desorganizada. Então, para você, se você está ouvindo de novo a mesma coisa, é que na primeira você não ouviu. Quem já ouviu a mãe falar assim, eu já falei 1000 vezes. Aí a pessoa fala, vai falar, vai ouvir 1001, a 1001ª vez, porque não ouviu as outras. Você sabe o que quer dizer reprovação? Você sabe o que significa reprovação? É quando a pessoa passou por uma e foi? O que é reprova? É que ela tem que fazer de novo a mesma prova. Repetição, reiteração da mesma prova. Se você está passando a mesma prova que você passou um tempo atrás, é sinal que você não aprendeu tudo que tinha que aprender na anterior. Então, que nem bezetacil, relaxa, que se endurecer, depois você não consegue andar. O que quebra mais fácil, o vidro ou a borracha? O que quebra mais fácil, o vidro ou a borracha? Por quê? Porque é mais duro. Fala para o teu irmão assim, se você ouvir a palavra do Senhor, não endureça o teu coração. Uma forma de você não receber é ouvir com amor. Muitas vezes a pessoa está falando, está te ofendendo, mas ela nem está percebendo. Muitas vezes a pessoa está falando, ou ela está querendo te ofender, e você tem que falar assim, a pessoa está debaixo de um domínio estranho aí. Não é você desculpar a pessoa, ficar dando, mas é falar assim, eu não vou receber isso daí, essa pessoa, Satanás não vai cortar meu relacionamento com essa pessoa por causa dessa bobagem, porque ela está agora preocupada com Esse irmão que falou, ele acabou saindo da igreja. E ele usou isso como um argumento, mas ele saiu injustamente, por quê? Eu falei, se você falar para mim que isso está te incomodando, tudo bem, eu paro. Eu prefiro 1000 vezes uma cerveja sem álcool do que refrigerante, irmãos. Refrigerante tem muito açúcar, faz mal para mim. Depois que eu operei do estômago, eu fico passando mal mesmo. Eu tomo refrigerante, eu até gosto, mas faz um mal lascado. Refrigerante, no geral, é muito ruim.
Tem muito veneno, muito sal, por incrível que pareça. Tem muito sal e muito açúcar. E, apesar que cerveja sem álcool também é um veneno lascado, né? Bom, tudo é veneno. Então não vamos comer mais nada, né? Pô, né, entra nessa vibe. E quando... Quem conhece alguém vegano aqui? É o chato, né? Aquele chato. Nossa, você fica comendo cadáver. Tem gente que se ofende por aquilo que as pessoas não fizeram. Por exemplo, a pessoa tem o dom de misericórdia. O que é o dom de misericórdia? Gente que gosta de ajudar os outros. E vai, leva a cesta básica, e vai lá, tal. E aí a pessoa fica dando bronca na rede social dos que não estão fazendo as coisas. Porque elas ficam ofendidas, porque o outro não... Irmão, o irmão lá, você está dando, você faz aí, meu. Fala teu irmão assim, faz aí o que você tem que fazer, meu. E deixa o pessoal em paz. Toma conta da tua vida. Toma conta da tua vida. Toma conta da tua vida. E a minha cuido eu. Aí na sequer nós mudamos, né? Eu tomo conta da tua vida. Aqui nós tomamos conta da nossa vida e dos outros também. Só que tomamos conta para a pessoa não cair. E se você vê que o irmão está caindo na ofensa, você fala assim, irmão, você está caindo na ofensa. Você já falou esse assunto, mano. Quem tem amigos aqui na igreja? Quem tem amigo? Então, assim, o teu amigo, se você é amigo, fala assim, quem avisa, amigo é. Então, se você vê que a pessoa está falando a mesma coisa, é a terceira vez, fala assim, chama num canto, fala assim, vem aqui, vem aqui. Taca a mão na cabeça dela, que a pessoa caiu numa armadilha de ofensa. Quem já viu o amiguinho aí, a amiguinha mal vestido para dedéu? Quem já viu assim? O cara nem levanta a mão para não ofender, né? Tem umas mães, uns pais, que a criança vem que nem um patati patatá na igreja. A criança, ela vai lá e escolhe o que ela quer. Cada coisa de uma cor, cada não sei o que lá. Tem pai que não está nem aí, né? Pai e mãe, faz assim, ó. Mas eu não quero quebrar a capacidade da pessoa ter iniciativa. Faz assim, pega 3 roupas, coloca em cima da cama e fala assim, escolhe. Mas que você escolheu as 3. Escolhe. Aí a pessoa escolhe uma das 3, se sente bem, autofirmada e escolheu aquilo que você queria. Pronto aí, ó, uma dica. Então você avisa o seu irmão quando ele está sendo inconveniente. Chama num canto e fala assim, você sabe que eu te amo. Mas antes você fala assim, você sabe que eu te amo, né? Mano, você já falou esse assunto várias vezes. Qual é o problema? Você está com algum problema? Perdoa, querido, perdoa. Qual o grande problema da ofensa? A soberba. Fala para o teu irmão aí do lado assim, a forma que você reage à isca de Satanás é o que vai determinar o teu futuro. Talvez a tua eternidade. Pastor, tudo bem, eu concordo com tudo, eu quero finalizar. Talvez da parte mais delicada da ofensa. Eu já falei rapidamente, mas eu quero me aprofundar mais nisso. E quando é uma pessoa que você ama muito? Irmão, uma pessoa que não tem nada a ver com você, falou, vendo o pessoal falar, fulano falando, burro andando. O problema é quando você ama a pessoa. O problema é quando você confiou na pessoa. O problema é quando você tem consideração por aquela pessoa. E a pessoa pisou mesmo na bola. E aqui a gente vai ver um camarada que se ofendeu, que estava ofendido. Davi.
Apesar de ele ser um camarada excelente, ele põe para fora. No Salmo 55, 12, em diante ele diz assim: pois não era um inimigo que me afrontava. Porque senão, se fosse um inimigo, eu teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que me engrandecia contra mim, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Ele está falando de alguém que era companheiro dele. Cada analista aqui de texto, estudioso da Bíblia, fala, foi Saul, foi não sei quem. Cada um fala uma coisa aqui. Eu não quero me deter nisso, tentar descobrir quem era o inimigo dele, que isso é fofoca e deixa a fofoca para... Mas a questão é o seguinte, Davi aqui está dizendo, puxa, você era meu amigo, você era o camarada. Teve um camarada que uma vez ele deitou no meu peito. Ele deitou no meu peito, numa semana, na outra ele estava se rebelando. Engraçado que eu estava sentindo assim, eu falei assim, mano, o que você está pensando em fazer, cara? Aí eu saí de férias, quando eu estou lá, eu recebo a notícia, falo, irmão, mandaram um áudio para mim, o que essa pessoa estava falando. Depois de muitos anos, irmãos, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu me curava disso, ou eu aplicava uma vacina em mim, anti-ofensa, ou eu não sobreviveria como líder cristão. Porque a ofensa, ela suja o cano. Nós somos canais de bênção para as pessoas. E uma pessoa ofendida, ela não consegue ser canal, porque ela está suja. Vai passar o óleo limpo, mas vai se contaminar com a sujeira da ofensa que está nesse canal. Então, quando acontece uma traição de alguém que você não espera, o que acontece? Ou de alguém que você espera, mas que você ama. Eu aprendi a só me entristecer, fica triste, lamentar profundamente. Eu disse para essas pessoas assim, eu lamento que vocês tenham esse posicionamento. E Deus tem misericórdia de todos nós, porque talvez eu esteja errado também, né? E é bem provável, em algum aspecto a gente errou, ou em todos, ou a gente está completamente errado. Que a tendência de quem se ofende é sempre achar que está certo, né? Quem acha que sempre está certo acaba se ofendendo mais do que os outros. E ele está dizendo assim que foi uma pessoa que ele amava muito. Então, quanto mais próximo. Por isso que a Bíblia, Jesus diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Tem duas formas de você interpretar esse texto. Ama teu próximo como você ama a si mesmo. Tem a forma de você saber da sua própria dignidade, saber que você é uma pessoa importante e que você tem que cuidar do seu coração, cuidar de si mesmo. E tem outra forma que parece invertida, mas elas se complementam, que é encarar o teu próximo da mesma forma que você considera a si mesmo. Porque muitas vezes, irmão, nós nos amamos demais. Aliás, um dos grandes problemas do ser humano é quando ele é amante de si mesmo. Amantes de si mesmo é considerado, ele é colocado numa lista de pecados, como roubo, como adultério, como violência, como assassinato. Pessoas que amam a si mesmo, elas têm um ídolo que é o eu delas. E na vida de uma pessoa não tem espaço para dois deuses. Então, por que a gente recebe? Qual o grande problema da ofensa dos mais próximos?
é que a gente tem expectativas. Tem um outro livro também que eu quero indicar para os irmãos, que chama A Maldição das Expectativas. O pastor chama Marcelo, não sei das quantas. Marcelo Rezende. Marcelo Rezende, não é aquele lá, aquele Marcelo Rezende, ó. Corta para mim, corta para mim. Esse daí é um outro, é lá de Goiânia. Chama A Maldição das Expectativas. O problema é que a gente espera das pessoas alguma coisa. Eu entrei na igreja, eu descobri que, poxa, mas você não, as pessoas não são crente. Irmão, fala para o irmão assim, crente é gente. Tenha misericórdia dos crentes, porque você também precisa de misericórdia dos irmãos. Quem aqui necessita de misericórdia? Fala assim, misericórdia. Então, cuidado com as expectativas. Esse irmão que você ama, essa mulher que você casou, esse camarada que você casou, esse pai que você tem, esse líder que você tem, esse discípulo que você tem, esse amigo que você tem, esse cliente que você tem, vai chegar uma hora que ele vai te ofender, porque Jesus falou assim, é impossível que não haja ofensa. E nessa hora que você tem uma expectativa, fala assim, mas eu não esperava isso. Então, você não esperava isso, você esperava só o bem. O problema, irmãos, que as pessoas são seres humanos, elas fazem mal. Elas pisam na bola, e muitos pisam na bola e não se arrependem. Fala, pô, mas se pelo menos pedisse desculpa, até dava para encarar. Não, irmão, tem gente que pisa na bola e não acha que pisou na bola. Ou não tem humildade para reconhecer que pisou na bola. E aí não vai pedir perdão. E você vai ficar esperando a pessoa pedir perdão para você parar de ficar ofendido. Em nome de Jesus, irmão. Perdoa. Fala assim, já era. A pessoa agora é com Deus. Eu não vou ficar segurando essa pessoa, não. Ah, pastor, mas eu tenho que conviver. Não, irmãos, nem sempre tem que conviver. Se for esposa, sim. O irmão, brother aí do mesmo ministério, você vai ter que resolver isso. Aproveita no dia da ceia, lá trocar o vinho com o irmão lá. Teve uma época que na igreja que eu era, na Filadélfia, os irmãos que eram daí, o pastor tinha o costume aqui a gente troca o vinho, né, tal, mas não, vai na pessoa que te ofendeu. E na época que eu entrei, eu não sei porquê, os caras me chamavam de paulada. E fazia uma fila, meu irmão. Irmão, parece piada, né? Mas era sério. E eu comecei a ficar chateado com aquilo lá, meu. Porque toda vez que era... Então assim, na moita vai lá assim, irmão, quero dizer que eu te amo, é o seguinte, velho. Nada a ver. E alguns falavam assim, pastor, eu vim aqui para te perdoar. Porque você fez isso. Dureza, nunca mais eu fiz isso. Esse texto que eu falei, eu não coloquei, né? Coloquei sim, ó, 2 Timóteo 3, 1 a 5. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens, o quê? Amantes de si mesmo, e avarentos, e presunçosos, e soberbos, e blasfemos, desobedientes a pais e mães, e ingratos e profanos. Sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desse afasta-se. Vai estar falando que vai ter nos últimos tempos pessoas que vão nos ofender. Não consegue resolver, irmãos, mantenha uma distância. Porque senão vai ter confusão. Então, se você entrou hoje aqui ofendido com alguém, saiba disso, que ser amante de si mesmo é um dos grandes terrenos férteis para a ofensa. Se você costuma se ofender muito, frequentemente, é sinal que temos esse problema da soberba, temos o problema de nos amarmos a nós mesmos exageradamente. Existe uma medida que nós nos amamos, né, que a gente come, a gente coloca roupa, tal, a gente, né, conserva a saúde e tal.
Amante de si mesmo. Gosta de uma foto, né? Tá, no culto, tocando, aí vem a pessoa com a câmera, a pessoa tá nada a ver, né? Aí vem a câmera e fala assim, porque as hipocrisias da bexiga. Eu estou falando isso, irmão, não estou falando que eu observei ninguém, não, estou falando de mim, tá? A palavra é para mim, toda a palavra é para mim, começa comigo. Irmãos, por causa disso, pais esquecem de filhos, filhos esquecem de pai, amigos traem amigos, esposa trai maridos, marido trai esposa, e acaba entrando numa armadilha. E aí entra em contenda, eu quero terminar com esse texto, dizendo, em 2 Timóteo 2:24, olha só o que uma igreja, olha só como que é destruída uma igreja. Olha só o que pode acontecer. A gente foi na convenção, você recebe uma bênção e tal, de repente, eu já vi irmãos na convenção, própria convenção mesmo, não poder entrar num lugar, aí se ofende e vira as costas e vai embora. Aí ofende o obreiro que está lá, coitado, lá obedecendo ordem. E aí fica ofendido o obreiro, fica ofendido a pessoa. Então, tudo aquilo que foi falado, todo aquele esforço, toda aquela infraestrutura que foi montada para te abençoar, a pessoa perde, irmão, porque foi ofendida. Porque recebeu a seta da ofensa. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, aptos para ensinar, sofredor. Aí, corintiano. Aí, ó. Tá vendo? Vocês são uma bênção. Vocês estão inseridos no rol daqueles que são abençoados. Sofredor. Instruindo com mansidão os que resistem. Olha isso. A ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que à vontade dele estão presos. Então, por causa da vontade, a vontade de Satanás é o quê? Que todos estejam, vamos lá, irmãos, a vontade de Satanás é que todos estejam presos. Presos na armadilha que tem a isca chamada... Irmão, vocês prometem hoje, não para mim, vocês prometem para Deus hoje que vocês vão começar a ficar mais espertos nessa área. Você marcou o dia da célula, fez uma propaganda lascada, chamou todo mundo e não veio ninguém. Quem já aconteceu isso daí? Aí o que você pensou na hora? Nunca mais eu vou fazer. Entrou ofensa. Irmão, dá licença. Agora que eu vou fazer mesmo. Agora que eu vou lá. Agora que eu vou. E quando você vai pedir perdão para uma pessoa, a pessoa fala assim, tá certo mesmo, você pisou na bola mesmo. Não? Então, eu fiz a minha parte, meu coração está leve, estou tranquilo, agora eu vou viver minha vida com Deus. Quantos aqui reconhece que precisa extirpar da sua vida, da sua cultura, familiar mesmo, a mania de se ofender? Quantos aqui reconhece que tem uma família que todo mundo é muito ofendido? Que quando começa a chegar Natal, Ano Novo, começa a dar calafrio. Ai, meu Deus, vai ter reunião e tem uns mano que bebe, né, meu? Tem uns caras que tomam umas, aí fala o que fala. Acha que pode falar tudo. Acha não, fala mesmo, né? Tá achando ou não. E aí o que vai acontecer? Vai falar groselha. E vai falar groselha e vai ter a gente para ouvir a groselha. Aí vai ficar um ano, aí vai só se falar quando tiver o velório de uma avó, de um tio. Por isso que toda vez que eu vou pregar em velório, eu falo sobre perdão. Porque a grande oportunidade, que está todo mundo lá, né? O pessoal morreu. Aí eu falo assim, então você... Esses dias eu fui fazer um velório e apareceu a filha, uma filha a mais do camarada que estava morto. A mulher do camarada ficou doida.
Estava ofendida, coração arrebentando. Irmão, não tiro razão, não estou falando que tem... Mas a questão é essa, que a gente estava para ver lá, um negócio feio, porque imagina, que coisa horrível, no meio de um velório, um momento triste, que está todo mundo chateado demais, de repente a pessoa começa voando, catando pelos cabelos uma moça, que está lá triste porque o pai morreu, e ela foi lá, no velório do pai, dá licença, é pai dela, ela não pediu para nascer. Então, muitas vezes, as pessoas se ofendem com alguém que não tinha intenção de ofender elas. Essa menina não foi lá para ofender ninguém, não foi para afrontar, ela foi lá para prestar uma homenagem, última homenagem para aquele que foi o pai dela. Então, muitas vezes, nós somos ofendidos por pessoas que não queriam nos ofender. Então, uma saída, irmãos... Faz assim, se coloca no lugar daquele... Se você vê alguma pessoa ofendida, se coloca no lugar dessa pessoa. Aí você vai entender porque ela está ofendida, e aí você vai poder ajudar essa pessoa. E se você é uma pessoa que costuma se ofender, começa a destruir o teu orgulho, a tua prepotência, o teu excesso de amor a si mesmo. Porque esse que é o problema do ser humano. Quem reconhece que precisa de extirpar isso da família, vem aqui à frente. Fica de pé, queridos. Quantas vezes a pessoa veio te elogiar? Presta atenção, irmãos. Olha só que é a cabeça do feridento. Costuma chamar de feridento, né? Então, às vezes a pessoa vem te elogiar, vem falar um negócio legal para você. Mas o teu coração está tão contaminado por esse estilo de vida de ofensa, que você não consegue nem ouvir um elogio, você já acha que a pessoa está tirando um sarro, ou está debochando de você. Quantas irmãs aí a pessoa fala assim, nossa, você está muito linda. Como assim? Eu sei que eu não sou linda. Não, irmão. Irmã, presta atenção. Tem uma história que é muito interessante. Aconteceu numa tribo indígena. Tinha uma moça. Quem já ouviu? Vou ouvir de novo. Tinha uma moça, uma indiazinha, muito linda. Ela era a menina mais bonita da tribo inteira. Ela era uma menina muito feliz, muito leve, vivia feliz. Só que tinha umas índias que tinham muita inveja dela, porque ela era muito bonita. E toda vez que essas meninas, essas moças viam ela, falavam assim, nossa, como que você é feia. Puxa vida, como que você é horrível. Nossa, você é ridícula. Como pode ser tão feia? No começo ela achou estranho aquelas meninas falar aquilo lá. Mas teve uma época que ela começou a falar assim, elas estão falando direto isso daí. Será que eu acho que eu sou feia mesmo? E cada vez que essas meninas começaram falavam, ela ficava mais convencida que ela era feia. E ela ficava cada vez mais triste com isso. E aquela ofensa foi entrando no coraçãozinho dela. E um dia ela ficou tão mal. Teve um momento que ela ficou tão depressiva no conhecer Jesus, que ela resolveu tomar uma decisão drástica. Ela resolveu se matar. Ela falou assim, eu vou no rio, no lago, e eu vou entrar, eu vou me afogar. Eu vou mergulhar, eu vou me afogar. Eu vou morrer. Eu não aguento mais viver dessa forma. Eu sou muito feia. E ela chega para se matar. Ela chega na beira do lago. Naquele dia o lago estava muito calmo. Não tinha vento nenhum. Estava um espelho. E quando ela chegou diante do lago, ela viu a imagem dela. E quando ela viu a imagem dela, ela falou assim,
Ela olhou para trás, quem é essa moça bonita que está aqui? Ela olhou para trás, não tinha ninguém, ela era ela mesma. E ela viu que ela era muito linda. Ela falou, não, eu não sou feia como elas estão falando. Elas estão falando, não é justo o que elas estão falando, está errado. E ela se levantou e passou a viver alegremente. E as moças continuaram, você é feia. Agora ela já sabia que ela não era feia. Muitas pessoas, talvez hoje você entrou por aquela porta, como essa indiazinha, falando assim, Senhor, eu te dou a última oportunidade. De repente você veio aqui, irmãos, sabe que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é um espelho. Quantos aqui tem um testemunho que entrou aqui com um pensamento horrível sobre a vida, sobre si mesmo, e depois de ouvir a palavra, saíram daqui diferente? Tem pessoas que me falam assim, pastor, eu quero conversar com o senhor, viu? Depois do culto. E aí quando acaba o culto, eu falo assim, ei irmão, aquela conversa. A pessoa, pastor, não precisa mais. Né? Deixa quieto. Por quê? Porque a palavra ela revela quem nós somos. E para Deus, nós somos amados. Temos defeitos, temos problemas, mas somos alvo do amor de Deus. Tanto é que Ele enviou seu Filho para morrer por nós. Graça pura. Então você vai agora em nome de Jesus. Não importa o que falarem para você. Não importa o que te ofenderem. Logicamente, se for alguma coisa que você realmente é, que você precisa mudar, bem, aproveita a crítica. Mas receba. E não guarde com você. Não fique ofendido. Porque as pessoas ofendidas ficam desanimadas e caem no laço de Satanás. Feche seus olhos. Pai querido, nós nos colocamos agora diante de Ti e diante da Tua palavra, que é espelho, que mostra o quanto o Senhor nos ama. Essa palavra também, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés. E que diante da a nossa estrada fique iluminada e aí não tropeçamos mais. Porque escândalo é tropeço, escândalo é forma de fazer tentativa de cairmos. Sabemos, Senhor, que o Teu inimigo tem lançado pedras de tropeço nas nossas vidas. Senhor, tudo que nós recebemos nesses dias, Senhor, lá na convenção, muitas vezes nós colocamos a perda, e perdemos porque ficamos ofendidos com alguma coisa, com alguém. Ou muitas vezes nós nos ofendemos até com o Senhor mesmo, que fez algo que a gente não esperava, ou tirou alguma coisa de nós. Então nós queremos agora, Senhor, dizer que nós confiamos na Tua decisão, nas Tuas decisões, confiamos na Tua soberania, confiamos no Teu reino. Nós abandonamos agora, pegamos a nossa glória, fala assim, eu pego a minha glória, toda a glória que eu tenho, eu entrego ao Senhor. Faz assim, entrega ao Senhor. Levante as suas mãos assim, eu entrego a minha glória. Tudo que eu acho que eu sou de bom, tudo que eu valorizo na minha vida, eu entrego ao Senhor. E perco agora, e me desfaço agora de toda a minha glória. E agora em troca da minha glória, eu recebo a Tua glória na minha vida. E eu passo agora a enxergar a Tua glória. Porque glória se enxerga. Glória se enxerga. Eu quero ver a Tua glória se manifestando na minha vida, na vida dos meus irmãos. A Tua glória, a Tua glória, a Tua glória. O Senhor disse que nós seríamos ofendidos, perseguidos. Algumas pessoas vão ser mortas. Sabemos, Senhor, que no tempo da perseguição, como já está acontecendo em vários lugares do mundo, há mais de 2000 anos, pessoas estão sendo perseguidas e mortas. E mesmo diante de tanta afronta, continuam firmes, fiéis, leais ao Senhor. Nós queremos agora pedir, Pai,
Não nos deixe cair em tentação, e sabemos que a ofensa é uma tentação. Nos livra do mal, Senhor, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Diz assim: em nome de Jesus, eu desfaço todo o meu orgulho próprio, toda a minha justiça própria, entrego a minha vida, as minhas emoções, a minha mente na cruz, e crucifico agora, juntamente com Cristo, o meu ego, a minha prepotência, meu amor próprio, e agora eu pego e transfiro o teu amor para a minha vida, e a partir de agora, eu não sou mais eu quem vive em mim, mas o Senhor vive em mim, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor.